Olha aí! Boa noite! Boa noite, Kelly. E aí, como estamos? Tudo bem, graças a Deus. Tomando um chimarrãozinho bem tranquilo para nos acompanhar nessa live hoje. A nossa voz do cenáculo. Que alegria tu estar com a gente. Prazer é meu. Um imenso prazer falar com vocês aí de Montenegro e todo esse povo aí que agora estamos todos juntos, né? Que Isso. legal! Fomos irmanados pelo coronavírus. Ninguém mais pode fazer nada diferente. Vamos ir para o lado das coisas boas, né? É isso aí. Essas lives aí já foi uma das coisas boas que esse coronavírus nos trouxe. Eu sei que tu está acompanhando, então tu sabe bem qual é o projeto aí. E nos domingos à noite, às 19 horas, nós temos a reunião live, né, que eu faço às 19 horas, e terças e quintas. Então, esses testemunhos de fé, que a gente está convidando pessoas para vir contar a sua história, para a gente ficar mais perto uns dos outros. E, inicialmente, né, nós iniciamos aqui na nossa diocese com o nosso bispo diocesano, nosso diretor espiritual, depois viajamos lá para o Paraná, nossos coordenadores lá das dioceses do Paraná. Na terça-feira iniciamos aqui com o nosso pessoal da diocese de Montenegro, né, o Adilson e a Giovana, e hoje a gente inicia com duas dioceses novas aí no nosso projeto, no nosso programa, a Diocese de Porto Alegre, dentro da Diocese, o Vicariato de Canoas, né? A Kelly, e depois, logo no final, depois da Kelly, a Solange, lá da região serrana. E dizer que a Kelly foi convidada, porque hoje ela está um pouco à frente, assim, do Vicariato, e a gente está iniciando sempre um pouco com as referências, né, de cada lugar, para nos contar um pouco o seu testemunho de vida, o seu testemunho de fé, a sua caminhada e também um pouco como é que está o seu grupo, o seu vicariato, a sua região. Então, já somos aí 70 aparelhos aqui, né, Kelly? Isso quer dizer que já somos uns 200, 300, né? O pessoal assiste entre 2, 3, 4. Está com retransmissão também ao vivo lá no Facebook, numa gentileza aí que o Evandro faz, que posta na live, na página do Cenáculo, no Facebook, né? Então, somos todos ouvidos aí. O lema a música que tu pediu, eu coloquei. Vale a pena viver, né? Deus, essa banda Dom. E a gente quer saber um pouquinho da tua caminhada, da tua vida, da tua história, também a tua caminhada um pouco no cenáculo. Aí somos todo ouvidos para você aí. Seja bem-vindo. Vamos lá então, né? Opa! Mas no cenáculo ninguém chora, ninguém chora. Eu não guardo, as minhas lágrimas saem, assim, não sei. Tem um vale dentro de mim. Tenho 40 anos, fiz o cenáculo em 2008. Sou casada, tenho um filho de 8 anos, vai fazer 9 essa semana aí. Tá triste que não vai ter festa, né? E o que eu posso contar, assim, então, da minha infância, né? Eu fui adotada aos 3 anos. Minha mãe e meu pai viviam uma vida louca lá e se separaram. Minha mãe ficou comigo, meu pai ficou com meu irmão. Mas a minha mãe não quis, né, ter essa responsabilidade de cuidar de uma criança e me largou lá no pátio da minha avó, da minha tia, que elas moravam juntas. E então a minha tia, mesmo tendo um bebê recém-nascido e um filho mais ou menos da minha idade, quis ainda assim, né, assumir a bronca de pegar mais uma criança para criar. E então eu fui criada pelos meus tios, juntamente com a minha avó, que morava com eles e mora até hoje, né? E fui criada sem nenhuma distinção, assim, de irmãos. Aí com eles são três homens, um mais velho que eu e 2 mais novos, e mais 5 irmãos, 3, 4 por parte de pai, mais um por parte de mãe. Então é uma confusão de irmãos. E eu segui a minha infância e adolescência meio rebeldezinha, assim, que é aquela coisa de não entender direito, né? Por que meus pais me abandonaram e tal. Então, essa minha mãe e meu pai tiveram bastante trabalho, assim, comigo.
E eles tinham muito medo, né, de que esse mundo me engolisse, né, me levasse para um caminho não muito legal. Então eles sempre foram muito rígidos, assim, né. Então, mas eles sempre, apesar de não serem, como se diz, né, praticantes, católicos praticantes, eles sempre nos colocaram lá para fazer todas aquelas convenções, né, catequese, crisma, fiz tudo direitinho, mas nunca me engajei de verdade, né, na igreja, assim, nunca fiz parte daquilo como se deve ser, assim, né. Até que, quando eu fui casar, eu quis muito que a cerimônia fosse na igreja em que eu fiz tudo isso, né? Fui batizada, fiz minha comunhão e a minha crisma lá na paróquia Nossa Senhora da Conceição, ali no bairro São Luís. E quando a gente foi casar, eu falei pro meu marido, eu quero que seja lá, né? E aí nem sabia o porquê, assim, que aquilo me aflorou, assim, mas já era um chamado de Cristo para dentro do meu coração, assim. E aí a gente conseguiu, a gente fez a cerimônia lá, e no mesmo ano do nosso casamento, um amigo de infância, que fazia muito tempo já que era do cenáculo, me convidou para fazer o retiro. E prontamente, ele até ficou apavorado, aqueles que nunca recebeu um sim tão rápido. Ele convidou e eu disse, nem perguntei nada, vamos! Mas nem sabia como, estava passando uma dificuldade financeira bem complicada, assim, né? E aí eu e meu marido, eu falei para ele e ele também, né? Vamos, mas eu não sei se eu vou conseguir ir, porque eu tô trabalhando de garçom agora e tal. E aqueles acasos de Deus, né? Deus não dá ponto sem nó. O Roger estava trabalhando de garçom e justamente naquele final de semana do nosso retiro, o chefe dele avisou que não teria trabalho naquele final de semana, porque ele iria participar de um congresso em Santa Catarina. E aí o meu marido veio apavorado dizer para mim, amor, olha, eu não sei o que vai acontecer nesse retiro, mas olha, é para nós ir mesmo. Deus é muito organizado, né, Kelly? Deus é muito organizado. Deus é muito organizado. Ele que sabe mais da nossa agenda. E aí fomos, né? Vivemos aqueles 3 dias inexplicavelmente maravilhosos, né? E lá o cenáculo me trouxe de presente a minha Maria, porque lá no cenáculo, né, vivendo todas aquelas reflexões que o cenáculo nos traz, né, aquele pinguinho, um pouquinho de cada vez, um que vai se encaixando no outro, eu fui entender só lá, 20 e tantos anos depois, né, que a minha Maria era a minha tia. Ela era minha mãe. Ela era a mãe que Deus escolheu para me cuidar, para me guiar, para me mostrar o caminho certo de todas as coisas. Que até então eu nunca tinha dito sequer um eu te amo para ela. Então, assim, lá no cenáculo que eu fui... Olha, lá tô eu já. Não tem problema. Lá no cenáculo que eu consegui entender e enxergar, né, o tamanho do amor de Deus por mim, que mesmo, né, meu pai e minha mãe não tendo feito boas escolhas, ele me protegeu, me encaminhando para essa família, sabendo que eles iriam me acolher daquela forma. Porque às vezes, eu sempre digo que pais biológicos precisam acolher também, né? Precisam adotar também os seus filhos. Porque de nada adianta colocar um filho no mundo se não, né, direcionar, mostrar, cuidar. Então, assim, eu sou grata ao cenáculo primeiramente por isso, né? Por ele ter me mostrado e me aberto os olhos do tamanho do amor que essa mulher tinha por mim, porque eu incomodei. Eu dei trabalho, tanto na infância, furacão, quanto na infância quanto na adolescência, né? Mas nunca, graças a Deus, também pelos ensinamentos dele, né, do pai e da mãe,
que eu não fui para o caminho errado, né? Que eu não fui, que eu não me perdi, que eu nunca usei drogas, que poderia, era o maior medo deles, já que meu pai tinha envolvimento e tal. Então, graças a Deus, eu nunca segui nesse caminho, diferente do que aconteceu com meus outros irmãos, né, de sangue, que 2 deles se perderam aí, uma tá perdida ainda no mundo, a gente não sabe direito onde é que ela tá, como ela tá, né? Então, é bem complicado. Mas aí, enfim, depois que a gente fez o cenáculo, a gente morava em Esteio, né? Recém-casados, e não tinha grupo de cenáculo lá em Esteio. E aí eu comecei a ir no grupo da São Luís Gonzaga, lá no centro de Canoas, que era o mais fácil, né? Só pegar o trem, descer ali e já tá ali, né? E aí comecei a ir lá. E o meu marido começou a trabalhar, então, até então ele estava desempregado, né? Ele começou a trabalhar e ele não conseguia acompanhar os encontros, né? Ele não conseguia ir. E eu indo sempre. Segui perseverando, eles diziam que eu era o arroz de grupo, arroz de festa, que estava em todos os grupos. Aí, quando tinha encontro no sábado no meu grupo, eu ia à noite. Quando tinha no domingo, no sábado, eu ia à noite, eu ia visitar. Eu estava sempre em todas. Eu conhecia todo mundo porque eu ia mesmo visitar, né? Já que eu ia ficar sozinha em casa mesmo, que o marido ia estar trabalhando, eu ia ouvir as palavras, mas não para aparecer ou por causa das pessoas, não, porque aquilo me fazia muito bem. Aquilo me fazia muito bem. E a cada encontro tu ouvir, né, testemunhos e histórias e a palavra de Deus, e aí aquilo ia me alimentando e me tocando muito também, né? E é aí que acontece a transformação do cenáculo, né? É na perseverança, não é lá naquela água benta que a gente toma lá nos 3 dias, não é lá que faz a transformação, mas é na tua caminhada, é no teu perseverar mesmo, né? De estar ali disposto a ouvir, abrir o teu coração sempre que tu vai, porque nada de adianta tu sair de casa. Eu já vi muito gente que sai de casa e fica mexendo no celular, gente que sai de casa para ir no grupo, mas não se entrega de verdade, não se dispõe a fazer a dinâmica proposta. Então, se tem uma coisa que eu aprendi com o cenáculo e com a vida, talvez seja o meu jeito também, mas eu me entrego, me jogo mesmo e faço tudo que tem que fazer para que Deus toque o meu coração. E dentro dessa caminhada, assim, hoje passei o dia inteiro, até todas as fotos estão tudo aqui, ó. Eu passei o dia fuçando e olhando caixa e olhando os cadernos de anotação e como é legal tudo que eu aprendi, né, dentro dessa caminhada, as pessoas que eu conheci, o cenáculo me trouxe uma confiança assim em Deus tamanha de que muitas vezes eu caminhei primeiro para depois esperar que Deus colocasse o chão. E isso eu aprendia no cenáculo, que toda dor que a gente passa, todo sofrimento, tem um motivo, tem uma explicação, tem um porquê. A nossa vida não foi fácil. Depois que a gente casou, eu posso dizer que hoje a bonança chegou. E faz 12 anos já. Então foi vários momentos assim de dificuldade, de doença. E ele operou o joelho, ficou muito tempo sem trabalhar. E a gente se mudou para Santo Antônio da Patrulha. E eu passei por uma doença também no colo do útero. Então, assim, essa confiança e eu passando por tudo isso, as pessoas vinham me perguntar assim: que cara é essa? Que sorriso é esse, guria? Tua vida tá uma merda e tu tá com essa cara. Mas, gente, a minha alegria independe do que eu tô vivendo, da minha situação financeira. Não é isso que vai estragar a minha alegria ou a minha felicidade de sair de casa, a minha motivação de sair de casa e dar uma palestra ou de ouvir alguém falar. Não, Cristo quer que a gente saia no mundo e eu tenho certeza que tudo vai dar certo. E as pessoas ficavam assim, admiradas, olhando, né,
como que eu tinha essa força, mas isso eu aprendi com o cenáculo, com a família cenáculo, né? Em muitos momentos o cenáculo foi para mim assim a família mesmo, que não podia estar perto, e eles fizeram coisas assim de... Hoje ainda vi uma piada, sabe, pobre ajudando pobre? Ninguém tinha dinheiro sobrando, mas juntar um pouquinho daqui, um pouquinho dali e vamos ajudar. E com isso eles pagavam meu aluguel, água atrasada, luz, rancho, sabe? Ou então, assim, ó, só ligar, só aquela coisa de ligar e... como é que tu tá? Essa preocupação do cristão de saber como é que o irmão tá, é só Deus mesmo que explica, não tem explicação assim de dizer que como é que eu vou passar por isso, né? Não, eu vou passar assim e vai dar tudo certo. Eu me lembro dessas caminhadas assim, quando eu ia visitar, agora lembrando, né? Quando eu ia visitar os grupos, assim, eu saía, depois que eu já tinha o Rafinha, eu saía com mochila de comida, mochila de roupa, mas ele agarrado, pendurado e vamos lá. E aí as pessoas diziam assim pra mim, mas como assim? Por que tu sai de casa toda assim, desse jeito? Por que não pediu uma carona, alguma coisa? Não, mas não é dificuldade nenhuma. E aí eu dizia assim pra elas, Cristo morreu na cruz por mim, qual é a dificuldade de eu sair de casa carregando uma sacola? Gente, né? Vamos pensar o que é dificuldade de verdade, para depois reclamar. Kelly, olha, tu tá nos presenteando aqui com uma história espetacular, hein? Nós estamos assim, a galera aqui tá comentando, o Padre Maico tá te mandando abraço, o Igor, o teu povo aí de Canoas. Foi o que eu consegui enxergar, mas certamente tem muito mais gente que tá te acompanhando, mas assim, ó, todas as coisas que tu tá falando toca muito fundo no nosso coração, né? Tem tanta gente que, eu sempre comento isso, acha tanta dificuldade, né, para não ir no encontro, para não ir numa reunião, nossa, tudo, como é que eu sempre brinco, acha qualquer desculpa para não ir, né? Mas na verdade teria tantos motivos, teria tantos motivos para ir, mas acha qualquer motivo para não ir. Olha, tu indo de trem para lá e para cá, e eu sei também que tu um tempo estava em Santo Antônio da Patrulha e vinha nos grupos aqui, eu acho que tu pode contar isso também, assim, e está tocando muito forte o nosso coração por isso, essa tua garra, esse teu empenho, né, de vencer qualquer dificuldade. E isso surpreende as pessoas, né? Porque as pessoas é muito mimimi, né? Tudo é mimimi. E aí quando a gente encontra alguém assim com essa garra, com essa perseverança, com essa crença que não vê dificuldade para cumprir a sua missão, a sua tarefa, isso, na verdade, são as pessoas que arrastam os outros, né? Que ficam, são os vagões que a gente chama, né? No meio de um monte de locomotiva, tem alguns vagões que levam... Quando eu morava em Santo Antônio, eu fazia umas loucuras assim que tu não faz ideia. Eu vinha de lá e não sabia nem onde é que eu ia dormir. Mas sempre dá um jeito, né? No cenáculo sempre dá um jeito. O caminho mesmo, as pessoas já me mandavam mensagens e onde é que tu vai dormir hoje? Ah, não sei, então é comigo. Então, assim, Deus sempre me deixou assim, segura, sabe? Eu vinha de lá e vinha para o grupo sabendo que eu ia ser acolhida, que eu ia ter o que comer, que eu ia ter onde dormir. E muitas vezes até a minha família, o pai, a mãe, os primos e os amigos mesmo ficavam bravos. Pô, mas por que não vem aqui na minha casa hoje? Por que não vai aqui? Começava a te rifar, né? Para ver para onde tu ia. E como isso é legal, assim, tu te sentir tão amada a ponto de que as pessoas só querem te ter por perto, assim, né? E aí, às vezes, tu não entende por quê, né? Por quê? E aí eu sempre digo assim que é isso, Deus é que escolhe as coisas que a gente vai passar para que a gente se fortaleça e para que a gente fortaleça outros em algum outro momento, né? Que daqui a pouco, naquele momento, eu pude ser, como se diz, suportada, né, por alguém me deu o suporte, e hoje eu posso dar o suporte para alguém. E isso
a magia do cenáculo, né? Da confiança de entregar tua vida a Deus, mas ser cristão, né? Todos os dias. E como é difícil isso, né? Quando a gente tá aí nesse mundo louco, e ele era um dependente químico em recuperação, né? Graças a Deus está de pé até hoje. E ele veio e me pediu que a gente levasse o cenáculo para dentro da comunidade terapêutica. E era fim do ano, né? Fim do ano, aquele monte de atividade paroquial e não tinha tempo. E em menos de um mês a gente montou um retiro, um mini cenáculo. A gente reduziu assim, vamos juntar as palestras de sexta e vamos juntar aqui, vamos fazer o texto. Fizemos um cronograma lá para que o cenáculo, pingos de cenáculo acontecessem dentro da fazenda em um dia. E isso vem acontecendo há 7 anos já, desde lá, né? Então, assim, isso me gratifica muito, porque foi muito, assim, o que destruiu um pouco a minha família, assim, sabe? E o que ainda, né, ainda toca, ainda dói. E como foi difícil também as pessoas quererem ajudar esse tipo de gente, né? Que as pessoas dizem assim, não, eu não vou ajudar esse tipo de gente, esse aí já está perdido. Isso aí não tem mais jeito. E eu costumo dizer assim que se Deus não acreditasse na salvação do mundo, ele não tinha mandado seu filho para ser crucificado. Então, não vem com essa de que o mundo não tem mais jeito. Não, o mundo tem jeito sim. E eu vou salvar. Quem é que vai vir comigo? É esse povo de azul aí. É esse povo de azul que eu vou lá, bato na porta aí, vamos lá, vamos ajudar, vamos fazer, vamos acontecer, vamos. E o povo vai e faz. Tu vai fazer a tua semeadura, né, Kelly? Nem sempre, a gente sempre fala disso. Tu vai semear, não vai chegar a comer os frutos, alguém vai comer o fruto no seu tempo, né, e tudo. E destacar isso que tu tá falando, né, tá dando esse relato bem importante, assim, da questão da drogadição, né, na tua família, que é uma chaga, né, e é uma das maiores bandeiras do cenáculo, que a gente sempre, especialmente aqui na Diocese de Montenegro, a gente sempre contagia com todos, é a bandeira, né, de todos os nossos eventos do movimento não ter venda de bebida alcoólica, né? Porque a gente sabe que a bebida alcoólica se diz, né, que é a porta de entrada para todos os outros vícios. Então, é uma alegria que a gente tem aqui na Diocese, que a gente sempre contagia com todo mundo, que os nossos eventos do cenáculo não tenham venda de bebida alcoólica. Nunca nos nossos eventos aqui, em 28 anos, qualquer evento, mesmo nas comemorações, mesmo nas festinhas do grupo, que não tenha isso, porque a gente sabe que a bebida alcoólica é uma chaga, a gente não quer depois estar tendo que fazer esse trabalho nas comunidades de recuperação, porque a gente quer trabalhar preventivamente, né? Porque a gente sabe que depois, corretivamente, é muito mais difícil. Mas, Kelly, olha aí, 7h30 já. Conta um pouquinho depois, então, dessa tua perseverança, o que tu chegou como é que foi a tua caminhada dentro do cenáculo, hoje que tu está um pouco na coordenação do vicariato. Conta também um pouco como é que está a caminhada do vicariato de Canoas aí, compartilha um pouco com a gente. Mais uma coisa que eu me orgulho, né? Mais uma, digamos assim, foi um desafio e uma conquista também, foi quando o pessoal do vicariato da época resolveu retomar algumas coisas que estavam esquecidas no nosso vicariato, né? Por exemplo, nós não fazia 10 anos, né, na época, que nós não tínhamos o reencontro pela área de Canoas. E aí a gente resolveu que vamos buscar, então, esse conhecimento para poder fazer o nosso reencontro voltar, né? E daí eu fiz meu reencontro por Montenegro, foi aqui até, eu achei a foto hoje, foi em novembro de 2013, 18º Cenáculo de Montenegro. E foi uma experiência única, né? Maravilhosa. Eu levei meu filho, né? Rafinha foi comigo e foi sensacional. Nossa, eu nunca tinha tido essa experiência de ver a creche ali com todo aquele cuidado e com toda aquela estrutura assim de evangelização também, assim, para os pequenos, né? Foi muito legal. E aí a gente trouxe o reencontro para o nosso vicariato, assim, foi uma bênção e um desafio também, porque os operários eram bem poucos. Foi bem difícil aquela volta, assim, né? Mas aí, depois disso, retomamos firme e
se continuou fazendo, né, o reencontro aqui pela nossa área. E eu acho que assim, a maior alegria que eu tive também, a maior bênção foi chegar a ser chefe de curso, né? Depois de 10 anos de caminhada, eu tive a graça de ser chefe do 189 de Canoas, viu? Fiz o 129 e fui ser chefe no 189 em 2018. Então foi um momento assim de transformação para mim também, porque é diferente tu estar à frente enxergando todos aqueles cursistas, né? Vendo a transformação no olhar e toda a confiança também que as pessoas depositam em ti, assim, foi incrível, assim. Eu acho que não tem como descrever, assim, a sensação de viver aqueles 3 dias à frente, né, lá. Que é uma sensação única mesmo, né? A gente não vai viver de novo. Então, que Deus me abençoou e eu tive a graça de participar lá do 189. E eu acho que outras oportunidades assim que eu tive essa felicidade foi quando minha mãe fez, né? A minha mãe adotiva fez o cenáculo, que foi no 150, em 2011. E mais um dos acasos de Deus, né? Eu fui dar a minha primeira palestra neste retiro e fui falar sobre a experiência de Maria em minha vida. Então, assim, eu não consigo ter dúvida do que Deus quer de mim, entende? Por causa dessas coisas que Ele me mostra. Foi algo assim, ó, quando eu cheguei com aquela pasta na mão, né, com aquela responsabilidade, e eu vinha convidando minha mãe desde que eu fiz, né? Na missa do meu curso, na missa de chegada do meu curso, eu disse para ela, no próximo vocês vão ir. Não, mas isso aí não é mais para mim. Não, isso chega, isso é para gente nova e não sei o quê. E ela disse que ela nunca ia fazer. No dia que eu cheguei da revelação, com aquela pasta na mão, né, com aquela responsabilidade da experiência de Maria, ela veio e me disse assim, filha, quando que vai ter o cenáculo de novo? Eu, quê? Quando que vai ter o próximo? Eu vou ir. Eu não precisei convidar quando foi a hora certa, né? E às vezes a gente fica tão ansioso, querendo que as coisas aconteçam, e esquece de entregar nas mãos de Deus. Ele sabe a hora certa de todas as coisas, né? E então ela foi na hora que ela tinha que ir para mim, né? Para minha conversão e continuar e ir para a conversão dela, para minha transformação, porque convertida eu já estava, mas para minha transformação de vida continuar e para a conversão dela acontecer de fato e tocar na ferida que nós tínhamos, talvez ainda resolver alguma coisa. Então, foi também naquele curso do 150. E o meu pai, biológico, daí que foi agora no 193. Meu pai biológico foi também. E foi outro baque. Foi outro... Daí eu tava escondidinha, quietinha, e daí foi bem, muito emocionante, foi muito legal mesmo. Daí fazia tempo que eu tava também caminhando mais à frente, assim, daí dei um passo atrás, uma retirada para ser também diferente, foi muito legal. E o pessoal de Canoas está fazendo 2 cursos por ano, é isso? 2 retiros por ano, sempre? Sim. 2 retiros por ano. E quem é que engloba aí o Vicariato de Canoas? Quais são as cidades, assim, as paróquias? Engloba o Vicariato de Canoas, Canoas, Esteio, Sapucaia e Santa Rita. Legal. Kelly, deixa eu ler aqui, ó, já é quase 7h40 aqui, daqui a pouquinho já temos que terminar, mas deixa eu te ler alguns comentários aqui. A Joana falou que foi linda a música que tu escolheu. O Sérgio disse que estamos também assistindo e tomando um chimarrão. O Padre Maico aí, que eu te disse antes, te mandou um beijão, um abraço pra gente. Hã? Sérgio é um querido. A Fernanda Ostrovski disse que até cantando parabéns a você, tu chora. O Daniel Hartmann disse que Deus tem sempre o melhor caminho para nós. A Letícia falou que tu é um exemplo de alguém que está no colo de Maria.
A Vivi Voese, né, que participou um pouco com vocês também, disse que tu é uma guerreira. A Nelise Follman disse que não te conhece, mas já se identificou muito com a tua história. A Débora Góes falou da tua perseverança, da tua história. O Polaco disse que é muito bom ouvir essas histórias, o Cenáculo de Maria é isso. E eu quero, assim, ó, te dizer que esse objetivo dessas nossas lives justamente é isso, é congregar, trazer cada vez mais perto, né, todos os nossos grupos, todos os nossos vicariatos, né, porque justamente a gente uma vez iniciou em Santa Maria, depois a gente foi para São Leopoldo, década de 70 foi Santa Maria, década de 80 foi Unicinos, e década de 90 foi a grande expansão do movimento, né, no Rio Grande do Sul. E, inclusive, no domingo agora, na reunião live que eu faço, eu vou justamente falar sobre isso, contar um pouco toda essa história, né? Já que eu estive participando bem diretamente quando iniciou o Cenáculo em todos os lugares. Como é que foi que veio de Santa Maria para Unicinos e, a partir daí, como é que foi todo esse processo de expansão? Então, eu quero, assim, te agradecer de coração por tu ter contado essa tua história para a gente, aberto teu coração. Eu estava aqui me segurando, porque a gente também é muito emotivo, e todas as histórias de vida, né, mexe muito com a gente, mas certamente a tua história, aquilo que tu compartilhou com a gente, veio para agregar muito, né, com quem está participando. A gente chegou aí também a mais de 100 pessoas ao mesmo tempo, mas depois, sempre quando eu fecho a live me informa sempre que foi em torno de 300 espectadores, ou seja, 300 aparelhos. Alguém que entra um pouco, fica, tem que sair, chega um pouquinho depois. Mas assim, ó, eu quero te agradecer de coração por tu ter aceitado o nosso convite, te desejar que o grupo aí em Canoas, do vicariato todo, todos os grupos, né, cresçam cada vez mais, que a gente esteja cada vez mais seguro da nossa missão, da nossa responsabilidade, né? Te parabenizar por todo o trabalho teu que tu teve, tão guerreira assim, para participar das reuniões em todos os lugares. E eu queria que tu pudesse encaminhar aí o teu encerramento, tua mensagem final, te agradecendo mais uma vez e pedindo que tu e o teu povo de Canoas também sempre acompanhem as nossas lives aí, que sempre a gente vai estar trazendo um testemunho de fé, como foi o teu hoje aí. Vamos continuar acompanhando, sim. Está sendo muito bom. Acompanhei terça-feira, já tinha acompanhado um outro dia também. Muito legal a ideia. E queria dizer, assim, para encerrar, que a magia do cenáculo é essa. É espalhar o amor de Cristo e mostrar o que tu aprendeu. Cada um aprende e transcende aquilo que tem mais, assim, dentro de si, né? Eu me lembro que uma vez, num encontro, estavam falando sobre dons, né? E aí perguntaram para o meu filho qual era o dom da tua mãe. E ele disse que era o amor. E eu fiquei muito feliz, porque se ele, que é o meu bem mais precioso, vê isso, eu acho que é isso que eu estou transmitindo, né? Então, que a gente possa ser esse instrumento de Cristo, que a gente possa acreditar que nós somos escolhidos de Cristo, que Cristo vai lá e bota o dedo e diz, eu quero essa pessoa para continuar o que os apóstolos, o que os meus discípulos começaram lá atrás. E ele não chama por acaso, não é por acaso, é porque ele acredita em ti, porque tu tem uma missão especial. Essa semana eu vi o Dom Leomar nas celebrações de Páscoa. Ele falou uma coisa muito linda que me fez refletir um pouco, que como é que a gente está sendo cristão nesse mundo, né? Quando a gente está na rua, quando a gente estava antes, né, para ajudar o próximo, o pobre, o drogado, enfim. E aí, quando a gente ficou preso dentro de casa, eu me senti uma inútil. Eu disse, mas, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E então eu percebi que agora está na hora da gente ser cristão com aqueles que são mais próximos da gente, com aqueles que são mais próximos da gente, para a gente fazer a nossa base ficar sólida, a nossa
a nossa estrutura ser bem em Cristo, né? E aí eu até anotei a frase de Dom Leomar, que foi: cristão, torna-te o que tu és. Tu não é cristão? Então seja cristão. Seja cristão onde for, né? Então, só queria encerrar contando o último pedacinho da minha caminhada aí, que hoje tenho a graça de, depois de todo esse tempo aí de perseverança, hoje meu marido está caminhando junto comigo, está conseguindo, né, trocou de emprego durante todo esse monte de tempo aí, mas trocou de emprego e nunca dava certo de ele estar no sábado liberado no horário dos encontros, e agora, desde o ano passado para cá, ele está conseguindo. Então a graça vem na hora certa, assim, graças a Deus hoje toda a família está indo. Então queria só deixar então como mensagem esta palavra de Dom Leomar: cristão, torna-te o que tu és, cristão. E agora? Como é que encerra uma live maravilhosa dessas? Kelly, obrigado de coração, assim, ó, quando tiver a oportunidade de vir aqui nos visitar também, né, o povo se apegou contigo aqui e todo mundo fez ótimos comentários, depois tu vai poder olhar com calma, dizer que essa música também foi nosso lema aqui no 64º Senac 64, parabéns pela tua escolha. Eu boto a musiquinha para encerrar, pessoal, dá-lhe coraçãozinho para Kelly, curte aí, faz as últimas curtidas, os últimos comentários, e logo depois, aqueles 5 minutinhos, a gente... Passou 45 minutos voando. A gente vai tomar uma aguinha, a gente vai no banheiro rapidinho, e daqui a pouquinho a gente já volta com a Solange, trazendo a caminhada do pessoal lá da região serrana. Kelly, beijo para ti. Beijo. Obrigado, tá? E nos falamos aí na sequência. Parabéns por toda a tua história. A gente continua ligado aí, tá? Valeu. Beijo. Salve, Maria. Salve, Maria. Fala, Solange, mas o que é essa tua música? Não dá para parar de escutar, hein? Linda, né? E não venha provar seu valor. Uns confundem e outros consolam. E aí, menina? E aí? Boa noite, boa noite. Boa noite, que alegria que tu atendeu o nosso convite de estar nessa live. Estava trabalhando até um pouquinho, né? Depois tu conta que tu correu para estar com a live. Mas assim, ó, seja muito bem-vindo ao nosso projeto aí, A Voz do Cenáculo, né? Todos os domingos com uma reunião, live às 19 horas, e terças e quintas, esse contato para fugir dessa quarentena, poder encontrar as pessoas que a gente ama dessa caminhada e poder escutar, né, um testemunho de vida que nos alimenta, que nos ajuda, que nos motiva, que faz a gente cada vez ficar mais perseverante. Então, pessoal, dá-lhe coraçãozinho aí para Solange, para acolhê-la na nossa live, né? E pessoal que está chegando novo, acompanhando a Solange aí, dizer também que é uma alegria que você está conosco. Pode fazer os seus comentários aí, que depois a live fica salva, tudo isso fica registrado. Já somos 100 pessoas aí, Solange, 100 aparelhos que eu digo, né? Isso é 300, 400 pessoas, e as lives têm sido assistidas ao vivo. Eu sempre recebo agora a Kelly também, quase 300 pessoas, quase 300 aparelhos, e as visualizações do Face depois, que são milhares também. Então, é bastante gente. A gente quer se alimentar uns aos outros nessa quarentena com as nossas histórias. Então, seja muito bem-vinda e conta um pouco pra gente a Solange, a sua vida, a sua caminhada de cenáculo. A palavra aí fica contigo, querido. Tá bom. Muito obrigada, Petri. Primeiramente, sim, né? Uma boa noite para você. Para mim é uma alegria, né? Estar aqui
pelo menos sentindo um pouco, né, desse carinho, desse calor humano de todos que fazem parte, né, desse lindo movimento, o Cenáculo de Maria da região serrana. Você sabe que para nós, o pessoal de Montenegro e todo o movimento, saudar, sim, né, todos vocês daí, você, Petri, linda iniciativa, lindo movimento esse teu, né, de poder, pelo menos, estarmos assim um pouquinho mais juntinhos, né? A gente sabe do momento que a gente está vivendo, então eu tenho acompanhado um pouquinho, né, dentro do que eu posso, as tuas lives, os depoimentos das pessoas, oh, quanta pessoa maravilhosa. E isso até nos incentiva, né, nos incentiva a realmente continuar nessa caminhada, nessa perseverança, né? Que sim, que existem muitos movimentos, que existem muitas pessoas que estão aí bem, melhor dizendo. Então, quero saudar também em especial a todo o movimento, né? O meu carinho especial ao movimento da região serrana. Quero dizer que também estou com muita saudade, saudade dos encontros daqui da nossa cidade, saudade, né? A gente estava se preparando já, o pessoal que está mais aí na frente já estava se preparando para o próximo retiro, né? Que é o 43º. Mas no final de tudo isso a gente sabe que eu acho que a nossa identidade é os abraços, né? E a gente sabe que quando a gente se com mais amor ainda, com mais calor ainda, vai ter esse abraço, justamente por tudo isso que a gente está vivendo e a gente está se abastecendo muito da nossa fé nesse momento, que é o que a gente precisa, né? Porque até um certo ponto a gente pode ter o controle de algumas coisas, fazer a nossa parte, mas tem coisas que a gente precisa confiar. A gente precisa ter fé, né? Confiar nesse Deus maior, nesse Jesus que está sempre conosco, né? Nessa Mãe Maria que nos ama muito. Então, Petri, para falar um pouquinho assim, falar da gente assim, né, de que eu ouço tanto, né, as pessoas falarem delas e é muito importante, isso é muito bonito. E falar agora de mim, assim, isso começa a dar uma aceleração. falar um pouco, né? A psicóloga está sempre acostumada a escutar, agora tem que falar também. Mas então, Petri, né? Eu acho que sim, né, você já falou, né? Meu nome é Solange Aparecida, né? Pela Serra aqui, o pessoal, e aqui na cidade também eu sou conhecida como Sol, isso veio na época que eu participava não, quando entrei no coral, e aí a nossa regente, por ter a clave Sol, né, nas notas lá, ela, né, e pegou o Sol, né? Pegou o Sol, né? Então o pessoal chama também de Sol. Sou casada em outubro, sim, vai fazer 24 anos em outubro. Tenho uma filha de 24, tenho uma filha que vai fazer agora em maio 19, né? Já não estão mais conosco, estão seguindo, né, as suas escolhas, a sua caminhada, né? E linda música que você colocou no início. Acho que ela tem muito quando eu fiz o retiro. E aquela última frase, aquele última estrofe que você leu, até hoje, no meu quarto dia, eu sigo com esse lema, né? Levo o lema, assim, né, do nosso movimento, leva onde os homens necessitam tuas palavras, mas esse último trecho dessa canção, para mim, ela tem muito significado, porque foi no cenáculo que eu pude intensificar mais ainda a minha missão, né? Descobrir o que realmente eu vim fazer aqui, né? Quando se fala em sentido da vida, eu acho que vai muito ao encontro da gente se questionar, né? Que eu já vou contar um pouquinho, né, dessa experiência.
Sim, né? A minha profissão atualmente é psicóloga, sim. Foi também o que eu sou hoje, a minha profissão, muito eu devo também do cenáculo, despertou muitas coisas em mim, né, por meio do cenáculo, mas é uma profissão que me realiza, mas não no sentido assim, ela é psicóloga, então tá tudo bem, tá tudo ok, ela entende, ela conhece, ela dá conta das coisas. Não, eu sou um ser humano normal, comum, né? O Celso que pode dizer isso, meu marido é psicóloga, é chata, é muito chata, porque a gente pega assim, as coisas assim, né? A gente dá muita atenção para os sentimentos, para as falas, é automático. Mas o que eu coloco acima de tudo na minha profissão é a questão da fé, né? Até porque eu estou fazendo uma especialização em cima da espiritualidade. Tudo da mente, ela tem que estar do ladinho da espiritualidade. Né? Então, aqui, tipo, no meu trabalho, eu não posso direcionar religiões, né? Tem que ser neutra, né? Isso está no nosso código de ética. Mas eu sei que é importante trazer e trabalhar para as pessoas a questão da espiritualidade, conhecer como elas buscam essa fonte para poder até fortalecer elas no caminho. Então, acima de tudo, para mim, eu acredito muito e trabalho essa questão da espiritualidade em primeiro lugar. Eu tenho no meu trabalho, eu tenho um lugar onde eu tenho a minha Maria, eu tenho a minha capelinha, né? Tenho o meu terço, tenho a oração da Ave Maria, e toda vez que eu entro na minha sala, eu faço reverência. Quando eu chego, eu estou aqui, conto contigo, como assim eu tenho, né? Tenho muita fé, acredito muito que ela está todo momento comigo. E quando eu saio, reverência a ela por ela ter também agido, né, durante o dia, ter estado comigo. Então, eu coloco ela acima de tudo, desde que eu fiz essa experiência no retiro do Senac. E que eu levo como um grande amigo nosso aqui da região serrana, que ele coordenou o último cenáculo, o Gilmar, ele falou num curso, o Gilmar Parisotto, ele vai fazendo com que a gente aprenda muitas coisas. Né? É a perseverança que faz com que... Não é simples assim, fiz o cenáculo, agora eu já, né, já me viro, já... Né? Não, a caminhada... A minha caminhada e a caminhada de muitos, eu acredito que vai se constituindo assim aos poucos, a gente vai aprendendo, a gente vai se revigorando. Não digo que a nossa fé, às vezes, ela enfraquece, às vezes a nossa fé, ela enfraquece. Mas a questão de acreditar e saber que tem realmente um Deus que nos guia uma realmente isso. A gente sabe que isso não vai deixar, né, de ter em nossa vida, né, esse Jesus e essa Maria presente em nossa vida. Então, eu fiz o 10º, e também, né, uma coisa que eu até não comentei lá no início, que sim, quero agradecer, né, não agradeci o convite, né, Petri? Capaz. Entrei o convite também do pessoal aí que está na frente ali da coordenação geral também, e dizer que realmente, né, eu não sou a pessoa mais indicada para estar falando de perseverança, não sou o exemplo, até porque sempre a gente coloca acima de tudo, os maiores exemplos é Jesus e Maria, claro, né, de perseverança. E eu sei que tem muitas pessoas também atrás de mim, e também alguns que estão ali também há pouco tempo, que estão dando exemplos assim maravilhosos, exemplos maravilhosos de perseverança, né? Você também eu tenho como um ícone, como uma referência também do cenáculo. Né? Sempre que a gente foi aí, a gente foi bem recebido. Quando você veio também, né? Sempre nos acolheu, né? Nos direcionou sempre com muita
com muita luz, né? Com muita serenidade. Então, não quero dizer, né? Não sou a pessoa mais indicada, mas nesse momento, né? Estamos aí. Deixa, como é que é? Deixa essa, como é que diz? Essa de lado, entendeu? Isso não precisa, porque todo mundo disse que a pessoa que tinha que começar falando pela região serrana era Sol. Então, não precisa te preocupar com isso, porque foi unanimidade lá do povo. Tá bom. Tem o Fabiano também aí, né? O 27º. Mas assim, então eu fiz o 14º Cenáculo de Maria da região serrana, né? Até para alguns, assim, né? Nós da região serrana é composta pela cidade de Antônio Prado, Ipê, São Marcos, Nova Roma, né? Então, uma vez era de Caxias e depois, né? Por conta de várias demandas né, senantes, então teve que, né, tá. E aí eu fiz o 14º né, um lema lindo, naquela época ainda a gente não tinha essa questão de colocar música, né, na época era escolhido um tema, um lema, então eu não lembro, assim, né, foram cantadas várias canções que até eu me apaixonei, assim, de imediato, né, por as canções do cenáculo, né? Porque elas transmitiam assim uma mensagem profunda. Realmente era como se aquilo fosse aquela mensagem divina, realmente que entrava. Né? E eu fui convidada até por uma parente, né? Uma parente prima, né? Que é a Marta, tenho muito carinho por ela também, por ela ter me convidado. Não conhecia até então o movimento, então isso foi bem importante, porque daí eu fui assim, né? Nossa, então para mim foi tudo uma surpresa, eu realmente vivi intensamente. Já no sábado à noite, nos 3 Olhares de Cristo, foi um momento assim, que na primeira palestra do dia, sim, eu dizia, meu Deus, eu tinha as filhas pequenas, isso foi em 2004, né? Foi em novembro de 2004. Tinha as filhas pequenas, então na primeira palestra eu disse, meu Deus, eu vou passar o final de semana aqui, tá? E nos incentivou, né? Nos desafiou a olhar para aquele Jesus, para aquele olhar de Jesus. E a partir daí, né, eu vivi o cenáculo intensamente. E que nem eu falei, Petri, assim, muitas canções me deixaram mensagens, foi um despertar, né? E muitas coisas foram compreendidas também a partir dali. Porque quando você colocou até ali um questionamento, né, da questão da minha vivência de fé na infância, foi um pouco complicada, né, a questão da minha infância, porque eu sou natural de Santa Catarina, de Capinzal, né, lá do meio oeste de Santa Catarina. E lá eu vivia numa família de extrema vulnerabilidade, de extrema pobreza. Minha mãe, né, eu vivi nessa família até os 7 anos. O que a gente faz? A gente foge. A gente acaba fugindo de casa. Então, eu tive uma experiência também da rua, mas depois também eu entendi mais tarde que lá também eu tive um senhor que nos ajudou muito, eu e o meu irmão mais velho, né? Nós tínhamos uma ajuda de um senhor e mais tarde eu fui entender que ali eu pude descobrir o que realmente é doar, né? Porque um senhor que quase tinha nada, ele doava o seu cobertor. Um certo dia, então, uma tia minha me levou para esse casal, para esses pais que eu tenho hoje, né? Que eu agradeço, assim, que sou imensamente grata e que depois eu fui só entender mais tarde, né? O quanto Deus estava presente e eu ainda não estava enxergando. Então, meus pais, eles são natural, meus pais, né, adotivos, são natural daqui do Rio Grande do Sul, aqui de Antônio Prado. E aí, quando eles casaram, eles foram morar lá para Santa Catarina.
Então, e agora, então eu vim para cá com 17 anos. Então, o cenáculo me abriu muito essa porta desse entendimento, né? Tive que fazer, claro, aí depois eu tive aquela fase da revolta, porque o que eu estava olhando? Eu estava olhando o que eu estava vivendo lá no passado, da atitude da minha mãe, então eu tinha aquela revolta, como que uma mãe pode fazer isso? Tudo daquela questão, né? E aí isso foi me adoecendo, foi me deixando mal, e aí, mas eu me sentia bem quando eu ia para a igreja. Meus pais adotivos são pessoas até hoje de muita fé, de muita oração. Então, o que eles faziam? Eles me levavam, né? Eles me levavam para a igreja e eu me sentia bem lá, rezando, cantando, né? E aí, quando nós coisa ainda que estava dentro de mim, ainda era adolescente, enfim. Aí eu conheci o Celso, meu marido, e a gente começou uma busca, né? Sabe aquele momento que você não está muito bem na vida, e aí a gente começa a buscar, né? Para ficar bem, para buscar o que está acontecendo, buscar melhorar. Mas não estava adiantando muito, né? Eu estava assim num processo assim super, né? Só olhando o que tinha acontecido na minha vida de ruim, né? Olhando aquela figura materna como realmente, né? Não pode existir, né? Esse tipo de mãe. E até quando a gente estava na rua, eu e o meu irmão, eu vou ter a oportunidade de ter um colo e de ter uma família. Então hoje eu sou a pessoa mais feliz porque realmente eu tenho uma família. E tenho a família do cenáculo, eu tenho a minha família que eu constituí, muitos amigos de fé, amigos verdadeiros. Consegui me tornar uma pessoa melhor, né, a partir do cenáculo. Aí, quando eu conheci o Celso, eu estava num período ali de uma depressão profunda, a ponto, sim, né, de querer desistir até da vida. Mas aí ele me mostrou que eu tinha um lado legal, que eu tinha um lado bom e que ele estava ali do meu lado e que a gente podia, sim, enfrentar isso juntos. Então, eu que achava que eu nem estava mais aí, né, para o mundo, o que eu vim fazer aqui, né, porque a minha mãe... Então, isso ficou muito gravado, né, e fora, né, os atos dela. E o Celso me mostrou que não, que eu tinha um lado bom, e que talvez nós tivéssemos uma missão junto. E aí, daí eu engravidei, né, uma revolta, porque como é que eu vou ser mãe agora com essa imagem que eu tenho de mãe? E aí, o que eu tive que trabalhar? Eu tive que trabalhar o perdão. Eu tive que encontrar, revisitar minha família biológica, trabalhar o perdão, perdoar a minha mãe. Hoje eles dois são falecidos, né? Meus pais biológicos são falecidos. Mas hoje eu estou muito tranquila, estou muito em paz, porque eu consegui perdoar, né? Porque eu entendi o lado deles também. Quando eu entendi o meu lado, quando eu entendi que eu tive muito generoso, né? Quanto Deus realmente esteve comigo a todo momento, só eu que não estava enxergando. E eu ia para a igreja assim sem sentido, né? Sem ter realmente aquele contato com ele. E um dia quando eu fui para a igreja, eu estava num momento assim bem assim, né? Aquela fase, e que eu pude me ajoelhar realmente, olhar para uma imagem de Maria que tinha um filho no colo. Eu dizia, tu me entende, Maria, né? O que eu tenho que fazer? E aí veio toda aquela questão, né? Que eu tive que procurar, sim, a minha mãe biológica, conversar, pedir perdão, né? O perdão, ele coisa que faz mal. E aí, né? Eu fui
Aí eu engravidei, claro, né? Depois que eu engravidei, aí sim eu fui procurar minha mãe, porque isso estava me incomodando. Aí que eu pude entender também, né? Eu acho que veio também no momento certo, que eu tive que botar em prática essa questão de mãe, realmente, o quanto era difícil. Aí eu fiz o cenáculo, né? Quando ela estava mais grandinha, eu fiz o cenáculo, aí também se abriu muitas coisas, eu entendi muitas coisas, de meu Deus do céu, eu só tenho que agradecer por você ter feito filhas maravilhosas, perfeitas, né? Amigos maravilhosos, marido maravilhoso. Então, o cenáculo, para mim, me abriu, realmente fortaleceu a minha missão aqui, né? Fortaleceu a, a minha missão. Pude descobrir que realmente cada um de nós tem um pouquinho dele, que tem um pouquinho de Deus, que tem um pouquinho dessa Maria. E que eles não estão assim, em algum lugar que a gente não possa sentir ou vê-lo. Sim, foi no cenáculo que eu pude sentir essa Maria, né, as palestras de Maria, o momento de Maria, né? Sim, Deixa eu te dizer uma coisinha. O pessoal aí tá dando... O pessoal tá pirando aí com a tua história, porque, olha, tu tava num atendimento, por isso que tu começou um pouquinho mais tarde, tu não conseguiu acompanhar a Kelly antes que a gente conversou. Tu não acredita, a Kelly também é uma menina adotada, que nos trouxe um testemunho fantástico. olha, Então, assim, ó, é coisa de Deus, né? a gente começar com você... Solange, eu te conheço há tantos anos, eu nunca tinha escutado essa tua história. A pessoa que mais está curtindo essas lives sou eu, porque eu estou conhecendo as pessoas, eu estou conhecendo de verdade as pessoas que eu conheço há muito tempo. E hoje, eu sabendo o carinho que tu tem pelo teu trabalho, pelo cenáculo, nossa, tu é uma mãezona de todo mundo, e com esse testemunho de ter sido rejeitada, de ter vivido quase na... Olha, eu tô, como é que diz? Eu tô bege aqui, entendeu? Eu tô bege, e o nosso povo está aqui dizendo, gente, o que é essas duas lives que a gente está fazendo hoje, como é que essas Né? histórias se cruzaram de forma tão semelhante, e a gente está se É, deliciando com esse teu testemunho, com o que tu está falando de perdão, compartilhando isso com a gente, está sendo uma palestra. Nós estamos aqui, já tivemos uma palestra antes com a Kelly, da perseverança, do amor, e estamos tendo outra agora de ir atrás, de perdoar, de recomeçar. Olha, continua, porque a gente está assim, nós estamos delirando assim com a tua história. eu sou muito apaixonada, assim, sim, para ouvir várias, né? Eu acredito que todo mundo tem lindas histórias, lindas experiências, lindas vivências, né, Petri? E eu digo assim que eu aprendi muito com cada um também que Deus colocou, né, na minha vida a partir do cenáculo. Então, como eu digo, foram caminhadas assim que me proporcionou muito isso. E aí, se você me falar, Petri, se você me disser, se você me pedir, nessa caminhada, né, o que mais me marcou, né? Eu digo assim, ó, que todos os retiros, depois que eu pude participar, que eu pude, né, estar lá presente, um foi diferente do outro, porque a gente vai com aquilo de o que Deus, o que Jesus e Maria nesse final de semana vai me deixar de mensagem para mim, né? E para todos nós, eu acredito que para cada um ela deixa a sua mensagem diferente. Então, todos eles foram especiais, as pessoas que surgiram, hoje eu entendo muito claro isso, que cada pessoa que surge na nossa vida é para nos deixar uma lição, seja pessoas boas, ou seja também aquelas pessoas mais, né, como eu também acredito, né, que para algumas pessoas também talvez eu tenha sido difícil, né, então a gente tem também essas pessoas, né, nós somos humanos, então se aquela pessoa às vezes, mas não, né, não sei o que eu tenho que aprender com ela, e ali vem o aprendizado, e que bom, Petri, que eu não acredito muito nessa questão de coincidência, de acaso, né? Eu acredito muito na mão divina. Então, eu Providência. acredito muito que Deus, né, sim, preparou, né, esse momento para nós, mas a gente está aqui apenas sendo instrumentos, né? Que eu acredito muito nisso,
quando a gente vai fazer uma oração, quando a gente vai cantar, quando a gente vai servir, quando a gente vai fazer uma liturgia. Eu acho que a entrega é muito importante. Então, quando a gente chega lá na igreja, em qualquer lugar, para fazer um serviço a favor desse Deus, como você sempre diz, né, Petri, que você... Deus cuida das tuas coisas e você cuida das coisas de Deus, né? A gente precisa também honrar com a nossa missão, né? De estar cuidando das coisas de Deus, porque a gente faz parte disso tudo. Então, acho que quando você vai servir, principalmente a Deus, e até aqui, que nem eu digo, né? No teu trabalho, em qualquer lugar, essa entrega de poder se conectar com Ele, dizer, ó, eu tô aqui, né? Eu tô aqui, sou teu instrumento, sou uma simples filha tua, mas me guia, o que for para ser, né? Então aí entra a questão da fé, né? Do acreditar realmente que tem uma força maior, né, Petri? Então, só voltando um pouquinho ali do meu lema, né? Um lema lindo, que se a gente trabalhar isso, e a gente precisa trabalhar, eu também preciso trabalhar muito isso, né? Do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se você trabalhar isso, você já contempla todos os outros mandamentos, né? Só o amar já contempla tudo. Mas a gente precisa trabalhar isso no dia a dia, né? Eu preciso trabalhar, né? Todos nós precisamos, porque é um desafio sermos seres humanos. Mas, ao mesmo tempo, é lindo acreditar que existe um Deus que nos ama, um Deus que nos cuida, um Jesus que fez, né, o que fez por nós, né? Como foi lindo esse momento também da Páscoa, foi diferente, mas eu até compartilhei no nosso grupo aqui da cidade, né, aquele momento emocionante do Papa. Eu disse, precisou a praça estar vazia, ou precisou tudo isso para realmente nós, como os cristãos que acreditamos, para que Jesus pudesse realmente aparecer. Talvez ele não estava sendo visto como deveria ser, né? Então, para que realmente a gente possa ter ele como nosso centro, né? E a gente precisa trabalhar isso no dia a dia, né? Eu trabalho até hoje, essa caminhada ela é contínua, a perseverança é contínua, precisa ser alimentada. É como às vezes eu digo aqui para as pessoas, né? Aquilo que nos faz bem, a gente precisa alimentar, aquilo que é vida, aquilo que a gente gosta, a gente precisa alimentar, senão murcha. Às vezes tudo bem, pode murchar, mas aí é um botãozinho ali, né, que te acende. Opa, né? Tenho que tá murcho aí o negócio, tenho que dar uma alimentada aí, uma adubada, né? E nada melhor do que a fé e os encontros, né? E essa conexão com Deus, né? Aí Ô, depois... só conta um pouquinho agora, 40 minutos já nós estamos falando, pensa bem. Conta um pouquinho pra gente como é que tá o movimento da região serrana, tu já falou antes, nessas cidades que participam, e quais são mais ou menos o curso que vocês já estão, celebraram 20 anos, conta um pouquinho pra gente aí, a galera que não conhece bem a região serrana. Isso, né, Petri? Depois eu tive, né, a alegria também, né, de coordenar. Bom, Senhor, ir ao teu encontro, e hoje a gente vê como muitos que já tiveram essa oportunidade, né, de estar também coordenando e deixando a sua mensagem, e o lema que bom, Senhor, ir ao teu encontro, ele até hoje, né, toda vez que eu faço esse encontro, essa conexão é bem... para mim é muito importante isso, né? Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, quando a gente participa da comunhão também, né? Dele poder estar ali. Né, tive a alegria também, junto com várias pessoas maravilhosas, né? Um grupo que sempre também aqui pegou junto o pessoal da Serra, aqui o pessoal da cidade. Coordenei a cidade também em 2007. Tive a alegria também, né? Só contar umas coisas mais marcantes, né, dessa caminhada. Tivemos a alegria de conhecer o Padre Birk em 2007, né? A gente foi aí para Salvador do Sul, né? Uma alegria assim imensa de conhecer essa pessoa maravilhosa
que é como como a gente sempre fala, né? A gente deve muita gratidão, muita reverência dos que vieram, dos que plantaram as primeiras sementes, daqueles que acreditaram e que não desistiram, né? Então eu tenho muito carinho também por essas pessoas, gratidão, o movimento tem muitas pessoas e Tu e o até Celso porque estiveram aqui nos nossos 15 anos, né? Aqui em Salvador do Sul. Hoje eu vi essa foto no teu sim, Face. Então, com o Padre Birk também. Olha, aquela foto ali é histórica, né? Aquela foto é um prêmio, é um presente, né? sim, tá bem guardadinha lá, né? Porque o Padre Birk, bom, né? Quem teve a alegria de conhecê-lo, né? Uma pessoa iluminada que ele ligava para todos que iam trabalhar, né? Um dia antes, né? Uma pessoa super iluminada que transmitia uma paz, né? Sim, tá bem guardadinha aquela foto. A gente foi com o movimento, aquela vez com o grupo, né? Foi bem legal, bom, né? Quando a gente se reúne ali, muitas coisas boas acontecem, né? E sim, né, em novembro, dia 11 de novembro de 2018, né, já a gente teve a comemoração dos 20 anos do Movimento Cenáculo de Serra, foi um momento, assim, muito emocionante, muito importante, ali também eu pude conhecer, acho que muitas pessoas, né, aqui falando em nome de todos, né, conhecer pessoas que fizeram, que estão fazendo, fizeram história, que fazem parte dessa história. E eu olhava, né? E aí nós temos também o Celso Falavinha, que é um dos, né? Também que começou ali, que ainda fez o Cenáculo de Caxias e depois, né? Também uma pessoa bem perseverante. Até nós temos ele como referência também aqui na nossa cidade. E ele que contava, né? Ele que fazia assim os links, né? Ah, essa pessoa coordenou esse porque esse, então ele... E aí eu olhava, né, naquele dia do aniversário, da festa, da comemoração, eu olhava, pô, né? Eu dizia, olha que bacana isso, muito obrigada, meu Deus, por essa pessoa, né? Ter também feito a sua parte. Nós sabemos que muitos talvez não estão assim tão assíduos no movimento, mas continuam nesse caminho do bem, né? E que valeu, é como a gente sempre diz, né? Uma vez semente, sempre semente, aquela sementinha fica ali, né, Petri? Então nós tivemos Sim. essa comemoração, aqui nós tivemos também, acho que foi em 2000 e enfim, nós tivemos também a comemoração dos 15 anos aqui, né, em 2013, né, em 2013 também. Tivemos também um lindo encontro, um lindo movimento. Bom, quando a gente está, né, ali só para as coisas do bem, né, muitas coisas boas acontecem. E agora sim, né, nós estamos se encaminhando para o 43º, né, que vai ser o nosso coordenador aí, vai ser o Cid, né, o famoso Cid, o Luiz Henrique Solder, o famoso Cid, e Grande tá todo Cid. mundo junto, tá todo mundo junto aí, né, temos também já, né, a nossa próxima também, que é daqui de Antônio Prado, a Fiamma, também está se preparando, como todos nós, né, assim, se preparando em oração, ajudando no que é possível, e agora parado um pouquinho, né? Estamos parados aí com o grupo. Eu também, às vezes, não consigo, assim, estar tão presente, por conta que, às vezes, eu tenho que direcionar algumas escolhas, um pouco o trabalho, um pouco a questão da especialização, um pouco família, um pouco cenáculo, ajuda na igreja, trabalhos voluntários, é como todo mundo, né? Sim. Então, às vezes, a gente não consegue estar tão ali, mas, né, estamos juntos, sempre conectados. É importante que nós temos também, Petri, assim, a gente tem capelinhas que circulam aqui pela nossa cidade, pelo movimento da Serrana também, né? Essas capelinhas são importantes, a visita que ela faz, as pessoas estão colocando como de extrema importância, assim, né? Trazem uma força maior, né? As visitas que se faz para os doentes, para os senantes, então, e claro que um dos maiores desafios que nós tivemos aqui na Terra foi o resgate também da essência, né? E você participou junto com isso, junto com outras pessoas, né? Então, nós aqui, junto com algumas lideranças, né? Que estava na coordenação também geral, das coordenações da cidade,
a gente começou a perceber que talvez algumas coisas estavam se perdendo, né? Também com algumas dicas tuas, do pessoal ali, mas não foi por, né? É porque realmente, né? Vai entrando gente e a ideia, sempre a intenção é de melhorar, só que daí no meio disso tudo algumas coisas se perderam, a essência, o objetivo do cenário. Então, para nós das terras, sim, foi um desafio muito grande resgatar essa essência, até, né, formalizar, né, eu estou ainda com esse, né, logo aqui, então agora nós estamos com o logo igual, né, aquela outra Maria. Então, começou desde por aí, né? Ajeitar cronograma, que realmente se focasse no objetivo realmente da essência. Foi um grande desafio, porque a gente sabe que a gente mexe com coisas que já estão ali impostas, né? A questão ali para nós também foi um desafio muito grande, a questão da equipe 3, mas as pessoas estão, né, estão entendendo, estão se habituando, estão percebendo realmente qual que é o verdadeiro sentido, né, do servir, da humildade, e estamos juntos aí, né, Petrinho? Sim. Sol, 45 minutos, nós precisamos encaminhar o final, dizer assim, ó, essas retomadas, assim, um pouco para voltar às origens é uma das coisas que a gente busca em todo o movimento, porque o movimento já foi escrito, alguém já escreveu perfeitamente, nós estamos na live hoje de novo, eu quero destacar de novo o chefe do primeiro cenáculo em Santa Maria, o Esquiante, né? Eu estive em São Paulo, visitei ele vai participar de uma live aqui, logo mais, eu estou deixando ele para mais adiante, quando nós estivermos mais conectados. Imagina, o chefe do primeiro cenáculo de Santa Maria em 1975. E a gente visitou eles em São Paulo, e a coisa mais linda, ouvir a história deles, que é a mesma coisa que a gente conta hoje, né? Ou seja, o mesmo cenáculo, a mesma essência, por isso a gente trabalhou. Então, também a gente parabeniza vocês por isso. Alguns comentários aqui, Sol. Bom, o pessoal está assim que nem antes, o pessoal está apaixonado pelas lives, pelas histórias. Estamos curtindo, né, pessoal? Essas lives estavam um espetáculo. A Cirlei disse que a música é linda, a Ana Luísa falou que você é muito iluminada, o Padre Neymar de Estrela, que bom, Padre Neymar, nos escutando aí também, em sintonia. A Sandra Meneguzzo, né? Está dizendo que está amando, que o cenáculo é a vida dela. A Juraci está dizendo que está amando o programa. A Anastácia, mais um belo testemunho. O Polaco te mandando um abraço aí, né? A Isabel, outra bela live. A Vivi, um testemunho mais lindo que o outro. A Rose, Sol é inspiração para todos nós. Rose Bernardi, exemplo de superação. A Olga também elogiando os testemunhos. O Clóvis, feliz com o lema dele aqui dos 51º, foi essa música maravilhosa. O Carlos dos Passos também dizendo que tudo foi uma grande providência, hoje tu e a Kelly junto. A Kelly está dizendo aqui que encontrou uma irmã gêmea, né? Nas histórias aí, bem parecida. O Esquiante, ó, o José Esquiante comentou aqui, está dizendo, está te parabenizando pela tua serenidade, que Deus te abençoe sempre. Olha, o chefe do primeiro Senac Santa Maria, em 1975, está te parabenizando, hein? Que espetáculo. A Joana está destacando, né, esse testemunho falado com tanta doçura, com tanta serenidade. Pessoal do Senac de Caxias, IP, toda a região serrana, São Marcos, todo mundo conectado. Tu falou do Cid, eu tenho um fato muito interessante com o Cid, eu fazendo uma viagem aí, encontrei o Cid, né, dentro de um shopping lá, de um free shop lá em Jaguarão, lá em Rio Branco, né, nos encontramos daqui a pouco, ano passado, nos encontramos lá, foi um momento maravilhoso. Que é isso, né? O pessoal do Senac está espalhado e a gente se conhece, quando menos espera a gente se encontra. Solange, a tua história veio para encher o nosso coração de alegria, encher o nosso coração de amor, de entusiasmo, de perseverança. O pessoal, me digam, pessoal, depois me digam, me bota nos comentários, me manda depois no meu Insta, o que vocês estão achando dessas lives, mas, gente, o que é... E as 4 que a gente fez já está me dando assim, ó, meu Deus, o que vai ser esses momentos de conversar com as pessoas. A história vai contar, né, tudo que a gente vai viver junto com isso. Então, antes de tu fazer o teu encerramento, Sol, eu quero dizer que domingo eu vou estar fazendo essa live reunião, daí é eu sozinho, né, não é com ninguém, domingo às 19 horas, e como eu falei um pouquinho do primeiro cenáculo de Montenegro, eu quero comentar um pouquinho, né, de como aconteceu tudo isso, né, de Santa Maria, depois década de 70 Santa Maria, década de 80 Unicinos, e década de 90 toda essa expansão que houve
né? Hoje todos os cenáculos, aí, a maior parte, Caxias, Canoas, Porto Alegre, Montenegro, são cenáculos que estão comemorando 28, 29 anos. E depois disso aí veio Carlos Barbosa, veio região serrana, já Flores da Cunha, depois Paraná, tudo são expansões, né? Não é divisões, sempre expandiu. O cenáculo sempre expandiu porque essa notícia precisava chegar para mais gente. Então, eu quero convidar todo mundo, domingo, 19 horas, essa live reunião contando um pouco toda essa caminhada histórica de como tudo isso aconteceu. Quero te convidar todo o pessoal da região serrana, convidar o pessoal de Canoas, convidar todo mundo. Né? Essas lives estão ficando gravadas, mas o legal é essa participação ao vivo. Sol, nunca baixou de 100 pessoas aqui o tempo todo contigo. A gente agradece por isso. E aí, com quase já 50 minutos, eu quero te pedir para tu fazer a tua mensagem final, tua despedida. E a gente convida as pessoas para domingo, a live reunião, e terça-feira, mais 2 pessoas. Gente, eu não sei que... Eu vou terminar como eu estou terminando. Eu não sei o que vocês estão achando, mas eu estou amando essas lives, eu estou apaixonado por isso tudo, tá? Então, Sol, dá a tua mensagem final, depois a gente termina aí com a música, encerra, e todo mundo convidado para domingo, terça, quinta, e vamos seguir aí. Essa oportunidade, acho que só agradecer, né, essa oportunidade e esse caminho que a gente está tendo, né, Petri? Acho que eu só tenho a agradecer todas as pessoas que passaram por mim e que ainda vão passar, eu acredito, porque a caminhada, ela continua, né? O nosso 4º dia é importante que ele continue, a nossa perseverança, o nosso cultivo, o nosso alimento maior, que é Jesus, enfim. Então, só tenho que agradecer, né, por todas essas pessoas, porque se hoje também, que nem eu digo, eu sou a pessoa que eu sou, e ainda eu não, e eu sei que Deus ainda me vê, que eu não sou a pessoa ainda que eu deveria ser, mas a gente está em busca, né, de ser um pouquinho melhor a cada dia. É porque eu aprendi com cada pessoa que passou, com cada pessoa que a gente conversou, com cada história de superação, com cada história de fé que a gente vê, sabe? Tem pessoas que têm, assim, uma fé, assim, que tu se espelha, né, que são perseverantes realmente, então eu só tenho que agradecer por cada um ter cruzado o meu caminho, por cada pessoa que faz parte da minha vida, aqui fora, no movimento principalmente, porque eu aprendi muito, estou aprendendo também muito com você também, Petri, né, e aprendo muito com os ensinamentos, né, acima de tudo, né, acho que a palavra de Deus sempre tem que estar presente no nosso dia a dia, né? Eu gosto muito, assim, das mensagens também do Papa, né, que ele coloca, da gente viver, da gente cultivar a esperança, viver na alegria, né, da gente sempre estar em oração. Então, assim, como eu estava falando antes, Petri, a gente pode até enfraquecer às vezes na nossa fé, porque a gente é ser humano, né? Mas o que a gente não pode é jamais deixar de acreditar que existe essa Maria maior, essa mãe que nos ama, e que existe esse Jesus, né, que provou a maior humildade, o maior exemplo de humildade, o maior amor ele provou em silêncio, né, e até hoje, em 2000 anos, ele ainda continua ali, né, e o Frei Jaime, até Bétega estava falando semana passada, o quanto as pessoas estão voltadas nesse momento, né, conseguiram revigorar a sua fé, a sua esperança, acreditar que realmente existe algo maior. E que a gente continue, que a gente possa ter sempre esse suporte no movimento, com as pessoas, com os amigos, porque às vezes a gente precisa disso, né? E que a gente jamais desista de estar nesse caminho do bem, porque se eu desisto ali na frente, pode ser que eu deixe de favorecer alguma pessoa que faça essa experiência também maravilhosa, né, do encontro. Então, como diz aquele menino do filme, né, da corrente do bem, né, quando eu desisto, muitas pessoas saem perdendo. Então, muitas pessoas lá atrás seguraram essa corrente. Então, cada um de nós é responsável por isso. A gente é responsável, porque se Deus nos colocou aqui, se a gente está aqui hoje, é por algum motivo. Quando a gente descobre o nosso sentido, a nossa missão, junto com mais alegria, a gente tem mais motivação. E quando vierem os desafios, a gente sabe em quem se apegar.
né? Não que a gente vai ter assim, ó, vai ser expert em solucionar tudo, mas a gente se fortalece que nem nesse momento. Eu estava comentando ontem com o Celso que nesse momento que a gente está vivendo, quem tem um pouquinho assim, né, que nem um pouquinho de espiritualidade, que a gente acredita nessas coisas do bem, a gente até consegue, a gente acaba, né, tendo algumas, né, porque estabelece, a gente ajuda o outro, aí a gente recebe uma mensagem de um amigo que te dá força, porque daí Deus tocou no coração dele, e aí ele vem e toca no meu coração, me dá força, então a gente precisa uns dos outros, né? E a gente tem a prova disso. A gente tem a prova disso, que a gente precisa uns dos outros, ninguém se basta sozinho. E acima de tudo, sim, a gente precisa de Deus e Maria, né? Sempre conosco, né? E é como diz a canção lá do início, né? O mundo, né? A irmã Miriam tocava muito nisso, né? A nossa diretora espiritual foi por muito tempo, a gente tem também um carinho grande, uma gratidão, agora é a irmã Eliette, e ela dizia muito, né? O mundo depois de nós tem que ser melhor porque a gente viveu nesse mundo. Então a gente tem que deixar o mundo melhor, né? Para aqueles que vêm agora em seguida. Essa é a nossa. Ó, obrigado de Um abraço coração. para todos. Isso que a psicóloga não gosta de falar, gosta de escutar, né? Isso que a psicóloga só gosta de escutar. Olha que maravilha que foi a live. Só obrigado. E dizer o seguinte, o pessoal que está curtindo aí, o pessoal que está curtindo, se prepara, porque hoje a gente está escutando a Sol, né? Mas amanhã é a tua história que está aí nos ouvindo, tu que está curtindo e compartilhando e curtindo tudo isso, amanhã nós vamos estar sentados ouvindo a tua história. Então, tipo, cada um que está aí vai se preparando, porque a fila é longa, mas vai ter lugar para todo mundo vir fazer essa live. Sol, vou terminar com a tua música. Beijo no teu coração, abraço no Celso, abraço no povo de toda a região serrana que estava nos acompanhando. Domingo, terça, quinta, seguimos, tá? Beijão e até mais. Pessoal, obrigado a quem compartilhou aí, quem acompanhou com a gente. Daqui a pouquinho fechamos a nossa live de novo. Beijo carinhoso a todos.